Para falar dessa reeducação, nós estamos recebendo a nutricionista Débora Mocelin. Ela trabalha exatamente com reeducação alimentar. Débora, a pergunta que fica na cabeça dos pais, primeiro bom dia, obrigado pela presença. Criança gorda, quer dizer no futuro um adulto com propensão a ser gordo também? Com certeza, muitos estudos demonstram que de 5 crianças, 4 continuarão acima do peso se não tiver nenhum cuidado. E hoje, qual é o principal vilão nessa história? É a falta de educação dos pais na hora de comer ou é esse incentivo brutal a comer coisa ruim? Então, muitos estudos demonstram que houve um aumento muito significativo de alimentos industrializados. Então, as pessoas atualmente estão consumindo 82% de alimentos prontos, né? Dados do IBGE apontam também que aumentou em 30 anos em 400% o consumo de refrigerantes, biscoitos recheados e embutidos. E, por exemplo, saladas e vegetais que as pessoas devem consumir, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, 400 gramas por dia, as pessoas consomem apenas 1/3 disso. Nós não estamos consumindo mais do que 100 gramas, basicamente, de produtos naturais que são importantes nessa metabolização. Isso, de vegetais, frutas e verduras, não estão consumindo. Então, assim, a obesidade, ela é considerada uma doença multifatorial, né, crônica, ela é inflamatória de baixo grau, mas ela é carencial também, não de calorias, né, de carboidratos, proteínas e gorduras, mas sim de micronutrientes, vitaminas, minerais, fibras, água. As pessoas não estão mais tomando água para se hidratar, elas acabam tomando 2 litros de refrigerante, né? E é péssimo o consumo de refrigerantes, mesmo os light. Vamos falar disso, porque refrigerante é um problema na vida de qualquer pai e qualquer mãe, na tenra infância principalmente. O que a criança pode consumir de refrigerante? Nada, nem zero, nem light, nem diet? Nada, não ofereça, porque vicia o paladar, né? E o refrigerante, mesmo sendo light, diet, enfim, ou mesmo comum, ele diminui a absorção de minerais bivalentes como cálcio, ferro, zinco, magnésio. E você vai encontrar onde esses nutrientes? Nos vegetais. As crianças já não consomem muitos vegetais. Então vamos entender. Além dele viciar por conta do açúcar que tem ou por conta do sódio, ele não deixa absorver outros nutrientes e muda o paladar da criança? Gera um vício de paladar. Então, assim, o ideal é que você ofereça o alimento, quanto menos doce o paladar, melhor. Esse é o mais saudável. Quer adoçar um pouquinho, utilizar algo que seja o mais natural possível, que é um açúcar mascavo, demerara. Vai fazer um bolo? Faz com esse tipo de açúcar. Utilizar o mel, né, para crianças acima de 1 ano, né? Então, assim, os adultos, eles acabam transferindo muito o próprio hábito alimentar. Então, é prazeroso para o adulto, ele oferece para a criança. Agora, por exemplo, o que a gente vê muito em mercado, principalmente nos mercados menores, só tem 2 tipos de açúcares, o grosso e o refinado. Entre os dois, o menos pior, qual seria dos dois? Na verdade, o melhor açúcar seria o demerara, que ele não tem um sabor de cana, que nem o açúcar mascavo, então ele tem uma aceitabilidade melhor. O açúcar mascavo é melhor, mas o demerara, ele é parecido com o cristal. Assim, sim, é um açúcarzinho cristal, mais grosso, né, que você tinha comentado. Né? Então, esses são os ideais, porque não recebem muitos aditivos químicos para clareamento, porque assim, o açúcar branco, ele não tem nenhum nutriente. Então, por isso que a gente fala que a obesidade é uma doença carencial. A pessoa só ingere calorias, mas não tem nutrientes, né? E a criança precisa de vários nutrientes devido ao desenvolvimento físico e cognitivo, entendeu? Então, você já tem que começar com um excelente café da manhã. Vamos falar dessas refeições, porque aqui eu vou dar uma auto-chicotada no apresentador. Vamos começar assim. Quem levanta muito cedo para vir fazer jornal, eu dificilmente tomo café da manhã. Como é que é isso? A gente não pode sentir fome, tem que comer antes da fome chegar? É até paradoxo, mas é isso que deve acontecer? Bom, é assim, a gente come muito por instinto. E quando a gente tem fome, a gente acaba fazendo uma escolha você acaba tendo afinidade por alimentos que fazem reserva de gordura, né? Então, assim, bateu a fome, a gente perde um pouco do controle sobre a qualidade
e a quantidade de alimento que vai se consumir. Por isso que eu sempre recomendo, coma antes de sentir fome, porque quando a gente não está com fome, a gente escolhe melhor os alimentos. É muito mais fácil você comer algo saudável, né? Sem a fome batendo. Sem a fome batendo, porque quando a fome está batendo, você precisa de energia imediata. Energia imediata significa digestão e absorção rápida. Primeira coisa que vem na mente, doce, açúcar, massa, sem nada de fibra, né? Porque daí a pessoa não vai querer consumir um pão integral, alguma coisa assim. Não tem graça, né? E alimento industrializado, outra coisa que é interessante e que os pais dão muito para as crianças pedem, tem glutamato monossódico. E aí? Vicia o paladar. Aí a criança é um realçador de sabor. Sim. E depois a criança, quando vai comer um produto natural, já não tem mais graça. Muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos.